Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar e nesta oportunidade nós estaremos dando continuidade aí ao quarto ponto ou quarto grupo dos princípios teológicos de interpretação bíblica na nossa playlist de princípios hermenêuticos de interpretação bíblica. Nós vimos aí na aula passada a regra 24. Nós estudamos a primeira parte dessa regra, que fala sobre as narrativas do Antigo Testamento, onde nós falamos que as narrativas são histórias que recontam eventos do passado com a intenção de dar direção a um determinado povo no presente. Falamos sobre os três elementos dessa narrativa, que é o personagem ou os personagens, que podem ou estão divididos em protagonista, que é o personagem principal, no nosso caso, o nosso Deus, o antagonista, aquele que se opõe ao protagonista, no caso, Satanás, mas que, na verdade, ele se opõe nessa narrativa bíblica ao povo de Deus, e os coadjuvantes, que são os outros personagens principais que fazem parte dessa narrativa histórica, que é o povo, o próprio povo de Deus, assim por dizer. Falamos também sobre o enredo da história, aquela parte em que se desenvolve todo o cenário bíblico, onde existem aí várias cenas, onde nós vimos desde o Jardim do Éden, onde Deus criou o homem aí, mas o adversário entrou e fez essa imagem decair, a imagem de Deus no homem, e vem um desfecho que é a parte mais bonita assim da história, que conta essa narrativa entrelaçada uma com a outra, em que mostra-nos que desde o Gênesis até o Novo Testamento vai nos apontar a Cristo, a sua primeira vinda, para que viesse assim trazer a mensagem da salvação para nós, restaurando em nós a imagem de Deus. Também nós vimos sobre os três níveis da narrativa, o terceiro nível, o segundo nível e o primeiro nível, em que nós podemos notar que um nível depende do outro para que essa narrativa venha a ser construída. No terceiro nível nós temos um nível aí principal, que é o plano universal de Deus na história da redenção. No segundo nível nós vimos a história do povo redimido de Deus. E no primeiro nível, onde se encontram aí as centenas de narrativas individuais, que fazem parte dos níveis 2 e do nível 3. Nós também falamos sobre o cuidado na aula passada com a alegorização dos textos, que nós iremos trabalhar um pouco hoje. E ainda falando sobre esses níveis, nós citamos alguns exemplos de que as pessoas também, ou os personagens, estão entrelaçados. Uma história bíblica está entrelaçada com a outra, uma narrativa bíblica está entrelaçada com outra, para um desfecho final único. Nenhuma história está solta. Essa foi a nossa retrospectiva, o nosso resumo da aula passada. E agora vamos falar um pouco sobre a segunda parte dos princípios teológicos de interpretação, falando propriamente aqui da regra 24, narrativas do Antigo Testamento, que são os princípios de interpretação de uma narrativa. Quais são eles? Os princípios de interpretação de uma narrativa. Primeira coisa que nós devemos introduzir para vocês é nós prestarmos muita atenção e termos muito cuidado com o que já falamos anteriormente, que é a alegorização dos textos, a alegorização das narrativas. Como assim a alegorização? Por exemplo, alguns dizem, ou alguns chegam a afirmar ou falar, sobre aquele episódio, dando exemplo aqui de Davi e Golias,
Uns dizem que Davi, alegorizando assim, representa Jesus Cristo e Golias como um gigante os nossos problemas. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de alegorização, porque nós iremos trabalhar no curso a maneira correta de investigar o texto e descobrir qual a ideia central do autor, o pensamento central, o que ele queria dizer realmente, para que você não venha fazer ideias que estão apenas na sua imaginação e não cabem dentro do texto, cometendo assim um grave pecado contra a palavra de Deus. Nós podemos sim fazer aplicações, mas as aplicações, quando iremos fazer, nós falamos. Podemos fazer uma aplicação, podemos fazer aqui até uma alegorização, podemos, mas temos que abrir uma aspa, abrir um parêntese, um colchete, para que você possa enfatizar que aquilo não é um sentido real do texto, mas que você está fazendo tal aplicação, tal alegorização ou tal exemplificação. E mesmo que você vá fazer aí uma ilustração, usar aquela passagem e dentro dela fazer uma ilustração, de maneira nenhuma ela vai poder fugir do propósito central do texto e a essência do evangelho. Ele tem que estar centrado dentro do evangelho de Cristo. Mesmo a sua ilustração, mesmo a sua aplicação tem que estar centrada dentro do evangelho, dentro da teologia de Cristo. O primeiro ponto nos diz o seguinte: uma narrativa do Antigo Testamento, em geral, não ensina diretamente uma doutrina. Ela não vai nos ensinar diretamente uma doutrina. Quando eu ler essa narrativa do Antigo Testamento, eu não vou dizer, olha, isso aqui representa uma doutrina. Ele, como a própria lição está dizendo aí, não é um exemplo moral de certo ou errado. Não é um exemplo para que você venha seguir como certo ou errado. Um exemplo que nós podemos trazer é Abraão devolvendo aí o dízimo. Quando Abraão vem lá em Gênesis e devolve o dízimo ao Senhor. Um dos primeiros relatos que a gente vê falando sobre o dízimo. Será que eu posso pegar esse texto e aplicar para os irmãos na igreja e mostrar que ali era necessário a gente trazer o dízimo, porque Abraão deu o dízimo de tudo que tinha, a 10ª parte de tudo que tinha? De maneira nenhuma. Por quê, queridos? A gente pode perguntar. Porque esta aí foi uma narrativa apenas. Foi apenas uma narrativa. E não foi uma passagem doutrinária. Não é uma passagem doutrinária, doutrinão. Nós devemos entender as narrativas pelo seu conceito geral. O que está se envolvendo nessa passagem? O que essa passagem quer dizer? É só que eu tenho que fazer apenas a devolução do dízimo? Não, é muito mais do que isso. Ela está entrelaçada com todo o propósito do chamado de Abraão, que o Senhor fez a Abraão. Outro exemplo é que Miriam dançou. Ótimo, Miriam dançou. Não vamos querer aqui condenar os ministérios de dança de algumas igrejas, não. De maneira nenhuma. É como nós falamos, né? Cada um entende de uma forma. Nós não vamos, nem eu sou contra também essa parte aí do ministério de dança, aos jovens, às jovens que se aventuram nessa parte. Mas enfatizar que Miriam dançou e que eu também posso dançar, aí já é outro caso muito grave. Porque esta aqui foi uma passagem individual. Aí você pode dizer, mas Davi dançou. E onde mais eu vejo o povo dançando? Nas ruas, o povo dançou nas ruas.
vamos observar primeiramente a cultura do povo. Qual era a cultura deles? Quando na prestação do culto a Deus, no Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas e o povo dançava na prestação do culto a Deus, porque as danças elas ocorrem dentro do culto a Deus. Isso é uma questão para você pensar, ok? Miriam dançou, e está relatado ali apenas que Miriam dançou. O autor fez um relato que ela dançou, comemorando aquela vitória de Deus na vida deles. Essa aqui também não é uma passagem doutrinária. O que seria uma passagem doutrinária, então? Quando essa doutrina, nós já falamos que nós estudamos falando sobre doutrina bíblica, ela tem que estar permeada em toda a Bíblia. Você vai achar fragmentos dela em praticamente 70% a 80% da Bíblia, dessas doutrinas. Então ela não é uma doutrina bíblica, como o primeiro ponto da regra vem dizendo, uma narrativa do Antigo Testamento em geral, ou geralmente, não ensina diretamente uma doutrina. O texto aqui não está nos dizendo que aquilo foi certo ou errado. Ninguém condenou Miriam, nem também ninguém aprovou Miriam por tal coisa. Ele simplesmente relatou o evento em que Miriam manifestou a sua alegria por aquela vitória. Ponto 2. As narrativas ilustram doutrinas que são desenvolvidas em outros lugares na Escritura. Ela vai ilustrar essas doutrinas, sim, mas elas serão desenvolvidas em outros lugares aí da Escritura. Como assim? Por exemplo, a tentação de José. Nesse caso aqui, é apenas uma narrativa. Sim, mostrou a lei, como nós já falamos sobre isso, que José, ele sofreu aquela tentação. Agora eu posso pegar esse texto, essa passagem, essa narrativa isoladamente, dizer, olha jovem, fuja da tentação. Posso sim, posso fazer uma bela aplicação para os jovens, até para um culto de jovens. Posso fazer uma bela ilustração, mas o que tem a ver essa narrativa histórica com todo o teor de José ser vendido como escravo, aprisionado, passar pela tentação, revelar o sonho, receber o anel de governador, ser governador, encontrar seus pais, seus irmãos e seu pai, trazer todo o povo para não morrer de fome, e depois o povo passar 400 anos sendo escravo e Moisés vir libertar esse povo. O que tem a ver? É isso que você tem que se perguntar. Não é uma passagem isolada que eu vou pegar, uma narrativa isolada, falando aqui de narrativas, e nós estamos falando sobre esses princípios de interpretação dessa narrativa. Então eu não irei pegar essa passagem isolada e vou dizer, simplesmente nos serve para ilustrar como exemplo de que nós devemos fugir da tentação. Foi só isso? Eu acredito que vocês já sabem que não foi só isso. A passagem de José pode nos servir sim de ilustração, até de uma boa aplicação, mas que esteja dentro da ideia central de toda essa trama, de toda essa narrativa, que seja bem explicado anteriormente o propósito daquilo ali que Deus até usou, Deus conservando José em fidelidade para com ele. Tudo isso nós devemos enfatizar dentro do estudo, porque isso aqui não era uma doutrina bíblica. Como nós falamos anteriormente, com certeza eles não tinham nem essa mentalidade da doutrina da santificação, como nós temos hoje, e nem todo mundo pratica.
essa mentalidade de santificar-se, de buscar a Deus, não tinha essa mentalidade tão como a teologia nos mostra hoje. Então não é uma doutrina, mas ela está aqui permeando, está aqui sendo disseminada a pureza, o querer buscar a Deus em fidelidade, o querer observar o serviço que José fazia para o seu Senhor como sendo para Deus. Todas essas coisas nós devemos observar, mas não como o próprio ponto 2 está mostrando aqui, ilustrar versus significar, que uma coisa seria a gente ilustrar essa passagem, fazer uma ilustração, mas que essa ilustração ela esteja dentro da centralidade do Evangelho de Cristo, dentro da ideia do Evangelho, dos princípios do Evangelho. E outra coisa é significar, eu dizer que esse propósito de José estar ali passando por aquela tentação e vencer aquela tentação, esse era realmente o significado daquilo ali, daquela narrativa. Será que seria esse o significado real? Somente isso? Nós sabemos que ele é muito mais amplo do que isso. Então uma coisa é eu ilustrar, outra é eu significar, dizer que esse é o significado. Para significar, a Bíblia deve afirmar que uma coisa significa outra. Não simplesmente eu afirmar que ela significa, eu imaginar, eu pensar que ela significa. Não, a Bíblia vai afirmar que significa. Ponto 3. A narrativa aqui vai relembrar o que aconteceu. Observe bem. No ponto 3, elas relembram o que aconteceu e não necessariamente o que deveria ter acontecido ou o que deve acontecer o tempo todo. Muitos aí se perdem nisso, porque acreditam que aconteceu uma vez aquela narrativa, então vamos transformar em doutrina, vamos transformar aquilo, como muitos hoje fazem, né? É um ato profético. Aconteceu alguma coisinha, Cristo pegando barro ali, com sua própria saliva, formando um bolo e colocando no olho do cego. O cego vai lá no tanque de Betseba, vai lá no tanque e lava teus olhos. Aquele tanque ficava ali a mais de 200 metros de distância daquele, aproximadamente, como alguns relatam, daquele local onde Cristo estava e o cego estava. Então esse cego ainda teve que se esforçar muito para chegar até lá. E alguns pegam esse exemplo e querem fazer bolos de barro e bote no lugar que está enfermo, bote no lugar que está aí doente, vá no banheiro, coloque nas suas partes íntimas se estiver doente. Eu já participei de uma situação dessa. E creia que Deus vai lhe curar. Será que isso tem que se repetir, essa narrativa? Qual era o propósito daquela narrativa? Para que eu não cometa mais erros. Um exemplo que nós temos é a cura do general Naamã. Quantos exemplos você não vê no YouTube aí? Terríveis, de pessoas mergulhando até em rios de lodo, em rios podres, dizendo que Deus vai curar, dizendo que foi Deus que mandou. Porque ele leu a narrativa, uma passagem que descreve uma situação dentro de um propósito daquela narrativa, dentro do envolvimento daquela narrativa, dentro de um enredo, dentro de um desfecho principal, e confunde, diz não, vamos fazer a mesma coisa que vai acontecer da mesma maneira e vai dar o mesmo resultado, esquecendo-se que Deus é um Deus original e nunca repete, nunca fica repetindo as coisas. É tanto que ele prometeu o seu filho, ele veio e ele disse que ele não virá mais da mesma forma.
E nós esperamos essa glória que ele virá. Mas muitos ainda ficam confundindo o texto. Pega Naamã e vamos fazer aí a campanha das 7 semanas. Contribua financeiramente e você vai receber sua bênção. Muito cuidado, meus irmãos. Podemos fazer uma aplicação com Naamã? Podemos. Mas que fique bem claro que é uma aplicação e que essa aplicação esteja dentro dos princípios do Evangelho. Como você pode ilustrar que a lepra ali representa o quê? O pecado. E a água em que ele mergulhou significa a palavra de Deus que limpa o homem. Você pode fazer uma aplicação, mas não pode fugir do propósito principal. Porque a cura do general Naamã, de maneira nenhuma, é um padrão para que nós possamos seguir. Nem é também o Rio Jordão cheio desse poder. Porque quando Naamã se recusa, é porque o Rio Jordão não era um rio tão limpo, tão puro como ele diz que na terra dele existia rios muito mais limpo, muito mais puro do que o rio que ele se recusou a banhar-se. Tudo tem um propósito. Quarto ponto. O que as pessoas fazem nas narrativas são necessárias. Quarto ponto. O que as pessoas fazem nas narrativas não necessariamente é um bom exemplo para nós. Muitas vezes é justamente o oposto. Quando encontrarmos uma narrativa de um personagem bíblico fazendo um ato, cometendo um ato, como é o exemplo aqui descrito de Salomão, que teve 1000 mulheres, isso me dá o direito de, porque ele fez, eu posso fazer também? Será que porque Salomão teve 1000 mulheres, 700 concubinas, eu também posso ter? Será que ele cometeu tais pecados e no final de sua vida, ele, por causa dessas mesmas mulheres, ele se desviou de Deus? Será que eu tenho o mesmo direito de fazer o que Salomão fez? Se nós não observarmos o contexto, não observarmos essa narrativa histórica, o motivo dela estar ali sendo relatado, motivo principal, e entendermos ao contrário, de que aquilo é um exemplo bom para nós, porque ele fez, eu vou fazer também, nós iremos cair em desgraça espiritual. Por isso é necessário aprender a como interpretar essas narrativas, como olhar essas narrativas. Aquilo foi uma passagem, aquilo foi uma descrição de algo que aconteceu. Lembrando a vocês que a Bíblia ela é composta por aproximadamente 40%, 3/4 da Bíblia é composta por narrativas. E essa é a causa de muitos e muitas pessoas quererem pregar no Antigo Testamento e fazerem o que fazem hoje. Erros gravíssimos, terríveis de interpretação. Quinto ponto. Em muitas narrativas, os personagens não são perfeitos, nem suas ações. Na maioria dos relatos, a Bíblia vai descrever essas pessoas e suas imperfeições, esses personagens, seus erros, seus acertos, suas imperfeições, a sua obediência, a sua desobediência com a palavra de Deus e com o próprio Deus, ela sempre vai descrever. Como, por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 26, que conta aí que o homem de Deus, que tinha um coração segundo o Senhor, Davi, o rei Davi, tinha um coração segundo o coração de Deus, cometeu um adultério e logo em seguida um assassinato para tentar se livrar do adultério. Consequência disso, a esposa de Urias, que ele tomou como sua, teve a criança nasce, mas infelizmente
morre por causa assim da sua desobediência, e ele reconhece isso. Recebe por meio do profeta Natan ali a mensagem de Deus para ele, condenando o seu pecado. Então nada, na verdade, a Bíblia esconde com relação à imperfeição das pessoas. O ponto 6 nos diz o seguinte: nem sempre a Bíblia afirma que foi bom ou ruim o que um personagem fez. Ela não vai dizer que foi bom, isso que ele foi. Nem sempre. É claro que a gente observa esse bom ou ruim muito bem descrito quando ele vai falar sobre, se eu não me engano, em 1 Reis, 2 Reis, ele vai falar sobre os reis de Israel, de Judá. Ele diz: esse fez coisas boas perante o Senhor, esse foi um mau rei, foi um rei ruim na presença do Senhor, fez coisas ruins na presença de Deus. E descreve ali as coisas boas ou as coisas ruins. Ou descreve que ele foi bom no início e no final ele fez coisas ruins. Mas nem sempre a Bíblia, a narrativa bíblica, vai descrever que esse ato foi um ato bom ou um ato ruim. Ele vai deixar que você, ao ler, observe se foi bom ou se foi ruim. Você não tem o Espírito de Deus? Então você vai saber discernir essas coisas. Ele vai te dar esse entendimento. Porque a Bíblia ela não é um livro de história comum. Geralmente os livros de história que nós estamos acostumados a ler, eles vão sempre, como diz o dito popular, puxar sardinha para a sua própria brasa. Eles nunca vão contar assim a sua derrota, eles vão contar sempre as suas vitórias, de uma maneira exagerada aqui estou falando. Mas eles nunca vão ser como a palavra de Deus. Nunca serão como a Bíblia, os livros de história, os livros humanos. Se você procurar, por exemplo, as narrativas dessa derrota do Egito, com relação ao povo de Deus, do povo ser esmagado ali no mar, aquele faraó ser esmagado no mar, o povo dele, os soldados dele serem destruídos, a fuga, você não vai encontrar, porque eles vão contar sempre coisas boas deles. E nunca vão contar derrota, eles vão contar sempre vitórias. Mas a Bíblia vai contar. Em suas narrativas, ela vai procurar sempre ser fiel aos fatos. Ela não vai omitir erro de ninguém. Seus exageros, seus pecados, os pecados de ninguém ela vai esconder. Ela vai narrar sempre onde o povo acertou, onde o povo errou, onde o povo foi condenado, onde o povo passou pelaquela situação, lutando e vencendo com Deus, vencendo os seus inimigos nas batalhas ou sendo derrotado por causa do pecado. A Bíblia sempre vai relatar, porque ela não é um livro de histórias. Quem é o autor? O autor é verdadeiro, não pode esconder a verdade. E esse autor é o próprio Deus, o Espírito Santo. Ele nunca vai esconder a verdade de nós, de maneira nenhuma. Ele sempre vai mostrar. Se alguém mentiu, ele vai falar. Se alguém omitiu, ele vai falar. Se alguém falou a verdade, ele vai falar. Ainda no ponto 6, pegando o exemplo de Salomão, que teve 1000 mulheres, porém o padrão bíblico que nós podemos notar é a monogamia, e não a poligamia, como está descrito em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, pelo próprio apóstolo Paulo. E isso também não nos dá o direito, assim nós podemos entender, só porque Salomão ele fez tal coisa, não tenho eu direito nenhum de fazer. Porque a nossa centralidade é o Evangelho, é Cristo. O nosso ponto principal é Cristo. Nós devemos observar o Evangelho de Cristo.
Porque as narrativas vieram falando desse Cristo. As narrativas vieram enfatizando esse povo de Deus, por onde vinha esse Salvador. As narrativas vieram falando da chegada dele. E ele traria a mensagem de salvação, e ele chegou e trouxe essa mensagem de salvação para nós. Então tudo está centrado nele. Como a própria palavra diz, porque todas as coisas foram feitas por ele e por causa dele. O Antigo Testamento é interpretado à luz da centralidade do Evangelho de Cristo e tem que estar de acordo com os seus ensinos. Se não estiver, isso aí vai se tratar de um erro grave de interpretação. Outra coisa que devemos ter cuidado para encerrar é com os anti-evangelho. Tem pessoas que pregam o evangelho, tem homens de Deus que pregam o evangelho puro e verdadeiro, mas outros que pregam o anti-evangelho. Pessoas que vivem pregando a teologia. A teologia, como por exemplo de autoajuda, que é centrada no homem, trata simplesmente da emoção, dos seus desejos têm que ser realizados, dos seus direitos, mas nunca dos seus deveres como cristão. Que trata aí da sua prosperidade financeira, que ele tem que ser um homem próspero, porque ele é filho de um Deus que é dono do ouro e da prata, ele nasceu para ser cabeça e não cauda. Sempre dessa maneira. Esse é um evangelho que, na verdade, é o anti-evangelho. A teologia coach, a teologia do entretenimento que o pastor prega só para fazer você rir e não prega a palavra de verdade, a palavra da salvação. Ninguém trata mais de pecado, ninguém trata mais como a Bíblia própria trata, que ela não esconde o pecado de ninguém, mas os pregadores hoje eles omitem, eles escondem, eles não querem machucar suas ovelhas porque os seus dízimos são mais importantes do que a salvação eterna deles. Devemos ter cuidado com esse anti-evangelho que tem sido pregado. Concluindo aqui sobre os princípios de interpretação de uma narrativa, que é a segunda parte das narrativas do Antigo Testamento. O que nós vimos então, que uma narrativa do Antigo Testamento em geral não ensina diretamente uma doutrina, que as narrativas ilustram doutrinas que são desenvolvidas em outros lugares da Escritura, que é diferente de eu ilustrar uma passagem e dizer que ela significa essa ilustração, sem demonstrar ali a ideia central do texto. Que ela relembra o que aconteceu e não necessariamente o que deveria ter acontecido ou que deve acontecer o tempo todo, como um padrão, coisa que não é, ou como uma doutrina. O que as pessoas fazem nas narrativas não necessariamente é um bom exemplo para nós. Muitas vezes é justamente o oposto. E também, em muitas narrativas, os personagens não são perfeitos. Os seus atos, suas ações não são perfeitas, nem suas ações. E sexto e último que nós vimos agora, que nem sempre a Bíblia vai afirmar que foi bom ou ruim o que o personagem fez. O seu ato foi aceitável ou não. Você deve verificar em outros textos da Escritura. Com que textos? Com o Novo Testamento, com outras passagens, observar sempre se está na centralidade do Evangelho. Será que isso aqui é verdadeiro diante do Evangelho de Cristo? Será que isso tem a ver? Para que eu não venha também cometer os mesmos erros. Ok? Eu vou deixar para vocês agora nessa última lição, era para eu ter feito antes, até me arrependi de não ter feito para vocês, que é postar todo esse material dos princípios de interpretação
para vocês em PDF. Vou deixar um link lá da pasta aí na descrição para que vocês possam acessar e receber ou baixar, na verdade, esse material para vocês estudarem em casa ou reestudar. Vocês podem ter anotado alguma coisinha aí durante os estudos e agora volta estudando de novo. É sempre assim que eu faço, às vezes, quando eu faço um curso online, quando eu faço um curso de vídeo mesmo, ou da faculdade, eu recebo aquele material primeira vez e refaço novamente para reforçar ali a minha visão sobre aquele assunto e abrir também, às vezes você passou despercebido, não entendeu direito e quando você volta você já compreende de uma maneira mais clara. Ok? Que Deus os abençoe. Até a próxima aula, que nós iremos já dar início na próxima aula ao estudo sintético. Será a nossa próxima aula, será a nossa próxima playlist. Vai estudando aí pelas playlists, na sequência dos vídeos, que o curso é pela sequência do vídeo, mas as playlists vai tratar de assuntos separadamente. Iremos entrar agora na playlist do método sintético. Depois, outra playlist falando sobre o método analítico e outra sobre o método tópico. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos, se assim você desejar. E até a próxima aula.